Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nosso tema de aula hoje é a continuação sobre a biomecânica das próteses fixas, parte 2. Então, na aula anterior, nós falamos um pouco sobre os princípios biológicos relacionados aos preparos dentários da prótese fixa. E hoje vamos falar sobre os princípios mecânico e estético. Então, primeiramente, vamos falar sobre os princípios mecânicos. Então, vamos relembrar a vocês que quando falamos de biomecânica em prótese fixa, nós devemos nos relacionar aos 3 princípios mecânicos, que é relacionado ao princípio mecânico, o biológico e o estético. O princípio mecânico, ele está associado com algumas variáveis, como o grau de retenção, a estabilidade ou resistência, a rigidez estrutural e a integridade marginal dessa restauração. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, os princípios mecânicos, no geral, eles estão relacionados a tudo que vai afetar a durabilidade e a integridade dessa restauração que vai ser confeccionada, ou seja, que estão relacionadas com a resistência desse trabalho restaurador. Então, eles podem estar relacionados a problemas como torque, perfurações das restaurações, fraturas, distorção e flexão, deslocamento através de forças horizontais e verticais. Então, essa resistência, ela vai estar relacionada com a retenção desses trabalhos que vão ser executados na boca do paciente, a estabilidade, a rigidez estrutural e a integridade marginal dessas restaurações. Então, quando falamos do princípio de retenção, nós estamos nos referindo à característica que o preparo deve ter para impedir o deslocamento dessa restauração no sentido contrário à sua via de seção, ou seja, essa coroa ela não pode se deslocar no sentido cérvico-oclusal. Então, damos como exemplo um momento em que a gente vai morder, por exemplo, um alimento pegajoso, como, por exemplo, um caramelo. Então, quando esse caramelo ele entra de encontro com essa coroa, o preparo dentário realizado, ele tem que promover características que impeçam o deslocamento dessa coroa no sentido cérvico-oclusal. Então, é a resistência que esse tipo de restauração vai ter frente às forças de tração, quando a gente tem, por exemplo, alimentos pegajosos atuando sobre elas. E essa retenção, ela vai estar diretamente relacionada do grau de paralelismo das paredes axiais desse preparo, como também com a quantidade de pontos de contato que a gente tem entre a restauração e a superfície do dente preparado. Ou seja, quanto mais superfície de contato, maior será a minha retenção. Então, como por exemplo aqui, a área da superfície preparada. Se eu tenho um dente com a coroa clínica alta, comparada a essa coroa aqui, dessa imagem da direita, que tem uma coroa clínica curta, qual delas vocês acham que vai ter uma maior retenção? Então, como a gente acabou de mencionar que a retenção ela está diretamente relacionada com a quantidade de superfície de contatos que eu vou ter entre a minha restauração e o meu preparo dentário, eu imagino que as superfícies que têm uma coroa clínica mais alta, que tem uma maior área de contato, elas vão ter uma maior probabilidade de retenção quando comparada com preparos que tenham as mesmas características, com exceto da altura. Ou seja, coroas clínicas mais altas, elas vão promover uma maior superfície de contato e, por consequência, vão apresentar uma maior retenção. Então, aqui mais uma imagem demonstrando para vocês um preparo que ele tenha uma menor largura comparado a um preparo que tem uma maior largura, tem uma maior área de contato, eles vão ter uma maior retenção, pois eles apresentam uma maior área de superfície. Quando avaliado
a variável grau de inclinação ou conicidade desse preparo, nós imaginamos também que superfícies de paredes axiais o mais paralelas entre si, elas vão ter uma maior possibilidade de retenção, pois elas vão ter uma retenção friccional entre a restauração e o dente mais efetiva, quando comparada com coroas que tenham paredes axiais inclinadas, ou seja, o preparo ele vai ter uma maior conicidade, pois assim ele diminui a retenção friccional e assim diminui a retenção. No entanto, nós não podemos ter paredes de preparo extremamente paralelas entre si, pois, apesar dela aumentar a retenção friccional, esse paralelismo em excesso, ele dificulta o escoamento do cimento e, por consequência, ele não permite um assentamento correto dessa restauração no momento da cimentação, podendo apresentar falhas marginais no assentamento dessa coroa e também problemas oclusais. Essas restaurações, elas podem ficar mais altas do que elas tinham sido planejadas. Ou seja, nós teremos que ter um grau de paralelismo entre essas paredes, que elas promovam a retenção friccional adequada, mas que ao mesmo tempo não prejudiquem o escoamento do cimento no momento da cimentação. Assim sendo, o que se admite é que coroas curtas, elas precisam de um paralelismo maior quando comparado com coroas longas, onde essa conicidade pode ser um pouco maior. Então, para coroas curtas, esse paralelismo ele é aceito até o paralelismo maior em torno de 6 graus entre as paredes axiais, ou seja, cada parede ela pode ter inclinação em média de 3 graus. Já para coroas longas, admite-se uma maior convergência dessas paredes axiais, ou seja, uma maior conicidade, em torno de 20 graus entre as paredes, ou seja, cada parede pode se admitir uma convergência de 10 graus, uma inclinação de 10 graus. Então, aqui nessa imagem, a gente mostra um preparo, onde tem as paredes praticamente paralelas entre si, pois o preparo ele tem características adequadas, ou seja, para cada parede foi-se admitido uma angulação de 3 graus, o que corresponde a 6 graus de paralelismo entre as duas paredes. Então, além desse paralelismo, nós também temos que entender que a retenção ela é provida através da textura superficial, apresentado tanto pela própria restauração quanto pela parede do preparo. Então, é importante que a gente tenha uma textura superficial adequada que promova o imbricamento mecânico entre o dente e a restauração, onde esse imbricamento ele vai ser efetuado através da interposição de uma película de cimento, que ela vai se imbricar entre a superfície do dente e da restauração. Então, é sabido que o jateamento de óxido de alumínio, em torno de 50 micrômetros, ele pode aumentar em 64% a retenção das restaurações. E é importante a gente também ressaltar que não só melhorar a retenção da restauração, também é importante avaliar a textura superficial do dente preparado. No entanto, quanto mais a gente aumenta a rugosidade do preparo, nós dificultamos a etapa de moldagem. Então, é importante que o dente preparado ele tenha um certo grau de polimento, apenas o suficiente para deixar o molde com a facilidade o dente com a facilidade de realização do molde. Não podemos polir demais a restauração, porque senão diminuímos a textura superficial e, por consequência, diminuímos a retenção desta coroa que será executada. Então, quando temos coroas com características desfavoráveis, como, por exemplo, coroas curtas, coroas onde a relação da altura do preparo não está favorecendo a retenção, ou a própria conicidade do preparo também não favorece
o princípio da retenção, nós podemos lançar mão de meios adicionais de retenção, que através da confecção de sucos, canaletas e caixas. Esses preparos são realizados na região das paredes axiais, tentando promover uma maior superfície de contato e, por consequência, auxiliando no princípio da retenção. Então, fazendo um resumo a respeito do princípio de retenção, eles são influenciáveis através do grau de inclinação ou conicidade do preparo, lembrando que quanto mais inclinado o preparo, ou mais cônico esse preparo se apresentar, menor a retenção. Quanto à área da superfície preparada, nós devemos sempre lembrar que quanto maior a área de superfície recoberta por essa coroa, independente se é com relação a quanto mais alta a coroa ou quanto mais larga for essa coroa, quanto mais área de superfície preparada e recoberta, maior a minha área de retenção. E ainda com relação à textura da superfície, quanto mais rugosa for a superfície da minha restauração e do meu dente, melhor a qualidade da minha retenção. E se eu lanço mão de meus auxiliares, como as canaletas e sucos, eu venho também aumentar a minha área de superfície preparada e, por consequência, eu aumento a qualidade da retenção dessa minha restauração. Então, vamos falar agora um pouco a respeito do princípio da estabilidade, que ele está incluído dentro dos princípios mecânicos. Então, a estabilidade é a característica que o preparo tem de evitar o deslocamento da restauração frente a forças oblíquas. Então, é o movimento de impedir o deslocamento, de impedir a rotação dessa restauração no seu preparo dentário. Então, aqui mostrando para vocês que quando um dente ele sofre a ação de uma força oblíqua, essa região onde a força está sendo incidida vai aparecer uma região onde tende a haver o movimento de rotação. Esse ponto, chamado do eixo de rotação, ele é chamado de fulcro, que é exatamente onde o eixo que vai girar essa restauração. E esse fulcro, ele traça-se um raio de rotação que vai em direção à parede oposta da incidente da força oblíqua, e esse raio ele vai gerar uma força do arco de rotação, que vai tender a girar essa coroa frente ao preparo dentário. E toda a região do dente, todas as características do dente que tendem a impedir esse deslocamento, essa parede ela é chamada de zona Z. É toda a característica do próprio preparo que vai impedir a rotação dessa restauração. Então, alguns fatores eles podem influenciar diretamente a zona Z, ou seja, essa zona de resistência que promove a melhor estabilidade dessa restauração frente às forças oblíquas. Entre elas, nós temos o fator da altura do preparo, a largura, a conicidade e a presença de sulcos e caixas. Então, com relação à altura, nós observamos que o princípio da estabilidade ela está diretamente relacionado à altura do preparo, ou seja, quanto maior a altura, maior estabilidade eu tenho, maior resistência de haver uma rotação dessa restauração, quando comparada, por exemplo, a coroas de altura curta. Então, observe essas duas imagens e, devido à imagem da esquerda apresentar uma maior altura do preparo, ela teria uma maior estabilidade devido a uma maior resistência dessa restauração. Então, nessa imagem, nós observamos dentes que apresentam a mesma largura, mas que a altura do preparo está reduzida. Ó. Então, nessa primeira imagem aqui à esquerda, na hora que a força oblíqua ela incide sobre essa coroa, a zona de fulcro ela emite raios de rotação e que o preparo do dente ele favorece para impedir esse tipo de deslocamento.
Já um preparo como esse, que ele é um preparo curto, associado também a um preparo mais cônico, ou seja, uma maior expulsividade dessas paredes axiais, a chance dessa coroa sofrer um movimento de rotação frente a uma força oblíqua, ela é muito maior. Então, o fator da altura é que quanto mais alto o preparo, maior a estabilidade. Já com relação à conicidade, nós podemos dizer que a conicidade ela é inversamente proporcional à estabilidade, ou seja, quanto mais cônico for o preparo, menor é a chance de resistência dessa minha coroa frente a uma força oblíqua. Então, aqui, uma mesma imagem, onde a gente mostra preparos com as mesmas características de altura e largura, mas a conicidade do preparo das paredes axiais está mais acentuada nessa imagem à minha direita, onde a força oblíqua atuando nessa parede que tem a maior conicidade, ela promove maior chance de rotação dessa restauração. Então, aqui uma imagem mostrando novamente esse preparo, onde ele tem uma parede axial mais paralela entre si. Então, na hora do movimento de uma força oblíqua, essa parede mais paralela, ela promove uma maior resistência, uma maior zona Z, garantindo uma maior estabilidade dessa restauração, quando comparado com as imagens aqui abaixo, onde esse preparo ele tem a mesma altura do preparo acima, mas a conicidade da sua parede ela é muito mais expulsiva. Desse modo, quando incidida uma força oblíqua, essa restauração ela não conseguirá se manter em posição devido à sua menor estabilidade. Então, por isso que é interessante que, principalmente em coroas curtas, é que essa conicidade dos preparos elas sejam em torno de 3 graus, ou seja, a conicidade entre as paredes no somatório de 6 graus. Ou seja, quanto mais paralelo for o preparo, melhor a estabilidade ou a resistência. Já com relação à altura e à largura, é dito que se a largura ela for maior que a altura do preparo, a estabilidade dessa coroa ela fica comprometida. Então, vejam imagens aqui acima, onde a gente tem preparos com uma largura e uma altura semelhante. Então, eles têm uma resistência maior a deslocamento dessa restauração. Então, dentes com altura maior do que sua largura, eles têm melhor estabilidade. Enquanto que coroas que têm uma maior proporção de largura maior do que sua altura, essa estabilidade ela também fica comprometida. Então, sempre é interessante que a largura ela seja pelo menos o mesmo tamanho da largura. Essa largura ela não deve exceder o tamanho da altura da coroa clínica para poder promover uma melhor estabilidade. E caso algum desses princípios de conicidade, relação à altura ou largura, ou a própria altura do preparo, esteja comprometendo a estabilidade dessa restauração, é interessante lançar mão de meios adicionais de resistência semelhante ao apresentado para o princípio da retenção, como os meios adicionais de sulcos, canaletas e caixas, pois eles promovem a maior superfície de contato da restauração contra o dente preparado, favorecendo não só a retenção, como também a própria estabilidade. E é importante para propiciar uma melhor estabilidade que esse sulco ou caixa ele fique distante num arco maior ou igual a 180 graus, um do outro, para conferir maior estabilidade à peça. Ou seja, quando a gente prepara um sulco ou a caixa numa superfície proximal, por exemplo, na mesial, o outro sulco deve ser realizado na superfície proximal oposta, ou seja, na distal. Um outro exemplo, se esse sulco for realizado na superfície vestibular, o sulco oposto deve ser preparado na sua superfície lingual para permitir esse distanciamento em torno de 180 graus
para conferir melhor estabilidade à prótese que está sendo realizada. Então, os fatores que podem influenciar a estabilidade estão relacionados não só com a altura do dente preparado, o diâmetro, a conicidade, a relação altura-largura, a própria inclinação também da parede pulpar e o término cervical também podem influenciar diretamente a estabilidade. Um outro princípio relacionado aos princípios mecânicos é com relação ao fator da rigidez estrutural. Essa rigidez está relacionada à qualidade da restauração para não apresentar deformação permanente quando esta é submetida à ação das forças mastigatórias. Então, é importante que a coroa ela tenha uma resistência estrutural suficiente para que ela não venha a fraturar ou a ter insucesso durante os movimentos mastigatórios. Então, essa rigidez ela vai depender de uma série de fatores, como a espessura do metal, o tipo de liga empregada para a confecção dessa coroa, a espessura e a uniformidade dessa porcelana que foi aplicada, a qualidade do preparo dentário e também o tipo do término cervical realizado para este dente. Então, essa rigidez estrutural ela vai estar relacionada muitas vezes com a redução oclusal e axial suficiente. Então, é importante que o profissional ele faça o preparo dentário obedecendo aquelas características impostas para cada tipo de material que a gente já apresentou em aulas anteriores. Então, se ele vai trabalhar, por exemplo, com a superfície de uma coroa apenas de metal, ou seja, uma coroa metálica, ele precisa prover espaço apenas para que esse metal seja acomodado. Então, por exemplo, aqui ele mostra que na região do término ele precisa de uma espessura em torno de 0,5 milímetro, enquanto nas paredes axiais essa espessura do metal ele tem que estar em torno de 1 milímetro, e na região da superfície oclusal e das cúspides esse metal tem que ter uma espessura em torno de 1,5. Então, se o profissional ele não faz a redução oclusal e axial suficiente, esse metal ele ficará com a espessura comprometida, por exemplo. Além disso, é importante saber que tipo de material vai ser empregado para saber se essa espessura do preparo que eu confeccionei, ela é correspondente ao tipo de metal, ao tipo de material, desculpe. Então, aqui nessa imagem à direita, a gente já observa que para uma coroa do tipo metal ou cerâmica, essa espessura ela tem que ser um pouco maior, pois ela vai ter que prover espaço não só para o metal, mas também para a cerâmica de cobertura, que muitas vezes precisa de uma cerâmica mais estética e de um material opaco para mascarar o fundo metálico dessa infraestrutura. E é importante ainda que essa porcelana aplicada sobre essa infraestrutura, seja ela de porcelana ou de metal, que ela proporcione uma espessura uniforme dessa porcelana de cobertura para que ela consiga ter uma rigidez estrutural frente às forças mastigatórias. E é importante sempre lembrar também que na região das cúspides funcionais, nós precisamos de uma maior rigidez estrutural, ou seja, nas cúspides funcionais, essa infraestrutura, seja ela de metal ou de porcelana, ela precisa ter uma maior espessura nas regiões das cúspides funcionais, que são as vestibulares inferiores e as linguais do arco superior. Então, aqui mostrando para vocês a importância desse biselamento. Então, aqui esse preparo ele foi realizado não realizando o biselamento das cúspides funcionais. E aí observem que a espessura da porcelana nessa cúspide funcional, ela terminou ficando não tão uniforme. E aí não consegue distribuir de maneira uniforme, de maneira ideal, essa força mastigatória sobre toda essa estrutura da coroa que é confeccionada. Diferentemente dessa imagem à direita, onde foi feito o biselamento dessa cúspide funcional, a própria infraestrutura do metal ela é feita projetando a espessura da futura porcelana de cobertura, e assim
ela promove a melhor resistência estrutural dessa porcelana quando submetida às forças mastigatórias. Então, quando a gente tem situações em que o profissional ele não realizou a espessura do preparo suficiente para receber sua futura coroa, por exemplo, ele vai promover situações que nós já explicamos anteriormente, que são as situações de sobrecontorno. Esse excesso da restauração, que ela não fica incluída dentro do preparo dentário por falta de espaço, ela vai promover um maior acúmulo de biofilme, favorecendo o aparecimento da inflamação dos tecidos periodontais. Então, é sempre importante que esse tipo de preparo ele consiga abranger na sua totalidade o trabalho restaurador que será ali cimentado. Além disso, o fator da integridade imaginal, ela também está relacionada aos princípios mecânicos, onde essa integridade ela está relacionada com a durabilidade no meio oral dessa restauração e está, consequentemente, ligada à qualidade das margens da restauração, essa linha de união que vai existir entre a restauração e o preparo dentário. Então, é importante que essa linha de adaptação ela esteja o mais intimamente adaptada possível. Se a gente tem linhas de desadaptação nessa margem entre a restauração e o preparo dentário, essa linha de desadaptação ela vai promover um maior acúmulo de biofilme, por consequência, uma maior degradação desse cimento utilizado para promover a cimentação da coroa com o preparo dentário, e assim haverá um aparecimento da cárie e promovendo não só a cárie, mas também a inflamação dos tecidos periodontais dessa região. É importante lembrar que a localização dessa margem ela também vai influir diretamente na facilidade de confecção da restauração e o sucesso da restauração por si só, pois também o acesso de higienização do próprio paciente a margens que estão localizadas de maneira supragengival se torna mais fácil quanto à sua manutenção, enquanto que coroas que têm os términos subgengivais, eles dificultam não só a higienização por parte do paciente, mas também o próprio processo de confecção, quanto à averiguação do grau de adaptação da coroa, quanto quando assentada sobre o seu preparo, e também as situações de realização das etapas de moldagem se tornam mais dificultadas. Então, é importante a gente falar um pouquinho a respeito desses tipos de término, que esse término é onde vai haver o assentamento da nossa restauração e que é importante na avaliação dessa infiltração marginal. É importante que esses términos estejam bem executados de acordo com o tipo de material que vai ser escolhido para confeccionar o nosso trabalho restaurador. Então, temos como tipos de término o ombro ou degrau, que é aquele onde a parede axial ela tem um encontro em torno de 90 graus com a parede cervical, sendo que esse contato ele tem um formato mais arredondado, né? Eles estão indicados normalmente para a confecção de coroas de porcelana pura e tem que ter uma profundidade em torno de 1 a 1,2 milímetro de espessura nessa região do término. Esse preparo do ombro, ele promove um maior desgaste dentário e ele promove uma dificuldade no escoamento do cimento nessa região, devido a essa parede axial ter uma angulação de quase de 90 graus com a parede cervical. Um outro tipo de término é o ombro degrau biselado, que ele é exatamente o mesmo ombro explicado anteriormente, com essa formação de um ângulo em torno de 90 graus, com um biselamento da região da aresta cavo-superficial. Então, ele está indicado normalmente para coroas metalocerâmicas com ligas áureas na face vestibular e metade vestíbulo proximais. Então, esse tipo de preparo ele também promove um desgaste acentuado, pois ele requer um bisel em 45 nessa região, onde ele promove como se fosse um colar de reforço
da restauração nessa região mais do término cervical. Temos ainda um outro tipo de preparo de término, também muito utilizado, que é o chanfrado. Esse chanfrado é um preparo realizado onde a junção entre a parede axial e a parede cervical ela é formada através de um formato de segmento de círculo. Então, ele promove uma espessura adequada não só para o metal, como também para a porcelana, sendo bastante indicado na confecção de coroas metalocerâmicas ou coroas metaloplásticas com ligas não nobres e restaurações também MOD com proteção de cúspide. Então, nesse caso, esse tipo de preparo ele dá uma facilidade na adaptação da peça fundida, promovendo um melhor escoamento do cimento no momento da cimentação quando comparada aos termos do tipo ombro. E temos ainda o tipo de termo chamado de chanferete, que ele é semelhante ao chanfro, ao chanfrado que falamos agora há pouco, mas que o segmento de círculo ele é de uma pequena dimensão. Então, ele é indicado normalmente para coroas que precisam de uma menor espessura de preparo, como as coroas totais metálicas, ou as coroas que tenham a face metálica nas superfícies lingual, língua proximal de coroas metalocerâmicas ou metaloplásticas. E temos ainda um tipo de preparo chamado de lâmina de faca, que ela está em desuso, pois ela normalmente promove um sobrecontorno, e são os termos que a gente praticamente não tem preparo. É feito um ligeiro preparo de uma pequena espessura, onde a gente diz que a restauração ela vai terminando, ela vai morrendo em zero, terminando quase em lâmina de faca com o preparo que foi executado. Então, falado já sobre os princípios mecânicos como retenção, estabilidade, rigidez estrutural e integridade marginal, nos falta agora falar a respeito do princípio estético relacionado à biomecânica das próteses fixas. Então, quando falado sobre os princípios estéticos, nós devemos pensar sobre a saúde periodontal, que essa restauração ela tem que restabelecer e não deve causar prejuízo aos tecidos periodontais circunvizinhos, e também que essa restauração que vai ser restabelecida no preparo dentário, ele tem que devolver o contorno desse dente, assim como a forma e a cor dessa restauração, que deve ser o mais semelhante possível ao dente vizinho. Bem, gente, era isso que a gente tinha que falar um pouquinho para vocês a respeito dos princípios biomecânicos. Falamos na aula anterior sobre os princípios biológicos e hoje concluímos falando sobre os princípios mecânicos e estéticos. Então, lembro a vocês que qualquer dúvida continuamos à disposição na nossa sala virtual, assim como por e-mail. E que ainda, após a aula, vocês devem executar a atividade proposta na sala de aula virtual, tendo prazo para devolução de 72 horas. Muito obrigada pela atenção de todos.